Olá, amigos. Vacinar ou não vacinar a criança antes de completar 1 ano? Nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que se publica nas redes sociais. O ideal é que, se o assunto é de nosso interesse, vamos procurar verificar referências, pesquisar com cuidado, ou seja, estudar o assunto antes de acreditar e, mais importante ainda, antes de compartilhar com nossos amigos. Nessas últimas semanas, tem sido divulgado pelas redes sociais um texto relacionando o alto índice de mortalidade infantil nos Estados Unidos, maior que todos os demais países do primeiro mundo, à obrigatoriedade de vacinar as crianças antes de completarem 1 ano de idade. No texto, apresentam pessoas que, segundo eles, estariam ligadas ao Serviço de Saúde americano e que diziam que a vacina nessa idade é mais para treinar os pais, já que não tem efeito positivo algum para as crianças e que, muito pelo contrário, elas ficam sujeitas aos efeitos colaterais. Muito perigosa essa declaração, muito perigosa uma declaração dessas contra vacinas. E, ao mesmo tempo, muito fácil de fazer essa relação, pois se nos Estados Unidos todas as crianças abaixo de 1 ano são obrigatoriamente vacinadas, lógico que todas as crianças que morreram foram vacinadas, mesmo que tenham morrido por atropelamento, por afogamento ou qualquer outra coisa. Agora vamos ver o seguinte: por que vacinas, então, para evitar essa polêmica? Todas as vacinas são desenvolvidas, é claro, para evitar doenças conhecidas e que, muitas delas, foram responsáveis pela morte de milhares de pessoas em todo o mundo. Então, elas são imprescindíveis para manter a população mundial com o mínimo de segurança contra o retorno daquelas epidemias. Há risco? Sempre há algum risco em qualquer medicamento, e esses riscos são analisados para se decidir entre aplicar ou não a vacina. Algumas delas não devem ser aplicadas a menores ou a idosos. Por quê? Porque os sistemas imunológicos podem não estar preparados para evitar os efeitos colaterais que em algumas vacinas podem ser piores. Mas isso tem sido avisado em todas as campanhas de vacinação em nosso país. Mas vamos à prática. Vamos ver, dou ou não a vacina de meu filho? Bom, vamos ver o seguinte: se a criança nasceu de parto normal, foi alimentada até os 6 meses de idade exclusivamente pelo leite materno, como nós recomendamos, normalmente ela tem um sistema imunológico muito bem desenvolvido e pode seguir sem problemas o calendário de vacinação. Agora, se isso não aconteceu, é sempre bom analisar se a criança esteve recentemente com algum tipo de infecção respiratória ou coisa parecida e teve que tomar antibióticos orais. Se tomou, é bom lembrar que esses antibióticos matam grande parte das bactérias da nossa microbiota intestinal, que é a nossa proteção durante a digestão dos alimentos. Nesse caso, é bom analisar com o pediatra e com o nutricionista se já houve tempo suficiente para que a microbiota, ou seja, a flora intestinal, tenha se recuperado. Se sim, significa que o sistema imunológico já voltou ao normal, pode dar a vacina. Em alguns casos, são prescritos probióticos para que a recuperação seja mais rápida. Se a criança tem algum tipo de transtorno, síndrome ou comorbidade, aí é importante sempre consultar o médico dela antes de atender a qualquer dessas campanhas. Já que, por exemplo, o autista e o TDAH e algumas outras comorbidades podem ter algum tipo de intolerância a alguma das substâncias que estão presentes na composição da vacina. Farmacêuticos são os profissionais com maior conhecimento nas composições das vacinas e, por isso, são as primeiras pessoas que devem ser consultadas ou pelos pais ou pelos médicos antes de vacinar a criança. De qualquer forma, todas as vezes em que divulgarem coisas desse tipo, como essas de dizer que vacina faz mal, vacina é perigosa, etc., lembrem que todo e qualquer medicamento, toda droga traz algum tipo de risco à saúde. Lógico, todas trazem efeitos colaterais. Até aquele simples AAS, que é usado frequentemente por quem tem pressão alta, pode provocar problemas de visão. O problema é que muitos cardiologistas dizem: eu sei que provoca problema de visão,
Mas é melhor o cara ficar com problema de visão e vivo do que morrer com a visão perfeita, é lógico, né? Por isso que só devemos consumir qualquer tipo de droga se for realmente necessária à nossa saúde e após a devida prescrição médica. E para que a gente saiba como está a recomendação atual das vacinas até 1 ano de idade, veja aí a tabela de recomendação oficial aqui no Brasil. As primeiras ao nascer são a BCG, que é contra a tuberculose, e a VHB, que é contra a hepatite. Depois, com 1 mês, a de hepatite de novo. Depois, 2 meses, a difteria, tétano, coqueluche, paralisia infantil, rota, e depois VHB de novo, que é a hepatite. Com 9 meses, febre amarela, e com 12 meses, a tríplice viral. Esses são até o 1 ano de idade, certo? Então isso tudo é recomendação médica, recomendação da Ministério da Saúde no Brasil. Agora, a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda mais algumas além das oficiais, tá? Ela recomenda, por exemplo, que as crianças com idade entre 6 meses e 2 anos devem tomar a vacina contra a influenza. E entre 2 meses e 60 devem tomar a pneumococo, tá? Mas o ideal, como sempre, é seguir a recomendação de um pediatra, é óbvio, né? Bom, ontem, foi dia 9 de janeiro, né, nós falamos sobre amor e limite na educação. O vídeo de ontem foi baseado no primeiro capítulo daquele meu livro, A Afetividade na Educação. Na quarta-feira, dia 8 de janeiro, nós mostramos o nosso projeto Educação Responsável, que daremos início a partir do dia 25 de janeiro na nossa sede em Salvador. Logo em seguida, nos dias 14 e 15 de fevereiro, em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, na Clínica Psicolúdico. E em seguida, nós viremos subindo do Rio Grande do Sul até o estado do Pará, passando de novo pela Bahia, divulgando nos demais estados da federação. Bom, na terça-feira, dia 7 de janeiro, nós falamos sobre o Alzheimer e algumas novas descobertas a respeito dessa doença que ainda apavora todo mundo. Na segunda-feira, dia 6 de janeiro, foi a vez de analisarmos a relação entre ansiedade, depressão e o intestino, quando nós demos várias dicas para nos vermos livres disso tudo. Lógico, o ideal é que vocês se inscrevam no nosso canal, ative o sininho de comunicação para não perder nenhuma dessas postagens, né? E compartilhem com seus amigos e as suas redes sociais para nós termos mais gente com a gente na transformação social pela educação com a ajuda da informação. Recebam todos um forte abraço.